E aí, Cineflers, tudo bem com vocês? Carolzinha na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é de Star Wars. Antes de mais nada, galera, eu queria dar um recadinho pra vocês. Eu sei que a maioria de vocês já devem saber sobre o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, sobre as enchentes, aqui na nossa comunidade Star Wars, tem muitas pessoas que são do Rio Grande do Sul, tem fã-clubes do Rio Grande do Sul. Então, galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Pix de pessoas e de ONGs, assim, que eu conheço, que estão lá ajudando. E vou deixar aqui o Pix e o arroba, das ONGs que eu tenho acompanhado no Instagram, que estão resgatando tanto animais quanto pessoas. Então, eu vou deixar o Pix também e o arroba de um perfil no Instagram que está ajudando a população gorda lá do Rio Grande do Sul a poder receber roupas íntimas, calcinha, cueca, essas coisas, tá? Então, é isso, galera. Por favor, quem puder ajudar, pelo menos compartilhando essas informações, já vai ser muito bom. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu sou a Carol Críticas e você está no Estrelas da Jornada. Hoje nós vamos falar sobre guerras, as guerras de Star Wars. Como já diz o nome, Star Wars é sobre guerras. Só que nem todas as guerras de Star Wars envolvem a galáxia inteira. Tem guerras que são, sim, nível galáctico, mas tem algumas que são mais pontuais, mais contextualizadas. Às vezes num sistema, às vezes em um planeta só. E também nem tudo em Star Wars é regido só pelo bem e pelo mal. Apesar de que, sim, isso é um ponto muito forte em Star Wars, mas também existe muita política e também muita filosofia dentro dessas guerras. Dito tudo isso, hoje a gente vai falar sobre 3 guerras em Star Wars que foram no nível galáctico. Guerras que trouxeram dualidades enormes para a galáxia, onde houveram intenções expansionistas, de conquista de mundos, enfim. Vale lembrar que as informações que eu vou trazer aqui vão ser Legends e Canon, mas eu vou avisar quando for qual. E antes de mais nada, eu já quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui a gente fala sobre cinema, sobre Star Wars, sobre Godzilla. Então, se você gosta do mundo de entretenimento, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A primeira guerra que eu vou abordar aqui é a guerra mais famosa que acontece em Star Wars, as Guerras Clônicas. As Guerras Clônicas atingiram um nível galáctico e foram uma das maiores guerras que a galáxia já vivenciou. O mais engraçado é que não dá pra perceber a proporção que essa guerra tomou ao longo dos filmes, porque a gente só vê o início da guerra, que foi no episódio 2, e o final da guerra no episódio 3. Então todo o desenvolvimento dela a gente não vê, a gente vê na série The Clone Wars, que inclusive é uma série fantástica, dá pra entender muito bem os conflitos políticos que acontecem ao longo desses 2 episódios, e essa guerra tomou proporções absurdas. Inclusive tem até uma fala do personagem Sio Bibble no episódio 2, que diz que nunca houve na galáxia uma guerra nesse tamanho. Na verdade já houve sim, mas isso acontece em outras mídias. O que deu início à Guerra Clônica foi basicamente um movimento separatista entre os planetas que eram aliados da República. Esses planetas decidiram meio que cortar vínculos com a República e eles começaram a se organizar para investir em um exército de droides. Só que por debaixo dos panos, quem estava orquestrando tudo, na verdade, era o Palpatine. Qual que era a intenção dele? Com a criação de uma guerra a nível galáctico, ele conseguiria enfraquecer tanto a República quanto o restante da galáxia, e aí ficaria muito fácil para ele dar um golpe e restaurar o Império Sith, basicamente. Então a República adquire seu próprio exército, que é o exército de clones, e com isso vem uma grande dívida interna, porque eles precisavam constantemente mandar, novos batalhões serem feitos, sem contar toda a produção bélica que vinha no processo. Só que, novamente, os clones também faziam parte desse plano. E é claro, eles foram produzidos de uma maneira em que, quando fosse o momento apropriado, eles iriam atacar os Jedi. Então esse conflito envolvia a República contra a Confederação de Sistemas Independentes. E os 3 anos de guerra era dos 2 lados buscando aliados na galáxia. E assim, nesses 3 anos aconteceram inúmeras batalhas, que eu não vou detalhar aqui nesse vídeo, mas se você não conhece ainda, assista The Clone Wars, que lá você vai entender muito bem como foi o discorrer dos acontecimentos, das batalhas nas Guerras Clônicas. Principalmente porque essa série é canônica e ela explica bem qual é o papel político dos Jedi na galáxia. Porque até então, até ali a época que o Anakin vira Padawan, os Jedi tinham um papel meio eremita na sociedade. Só que com a vinda da Guerra Clônica, os Jedi foram militarizados. Sem contar que a Padmé também tem uma participação muito forte nessa guerra. Ela, Mon Mothma, o Bail Organa,
Essa galerinha toda foi responsável pela Delegação dos 2000, que foi uma união de vários senadores que estavam descontentes com o que estava acontecendo com o chanceler, né, o Palpatine. Ele estava há muito tempo no cargo e eles sentiam que ele estava abusando dos poderes emergenciais dele. E esses senadores, a Delegação dos 2000, eles tinham medo do que isso poderia acontecer com a democracia da República. E essa Delegação dos 2000 foram as primeiras sementinhas ali do que mais pra frente se tornaria rebelião. E aí a guerra acaba com uma grande polêmica, que é o fato de que queriam tirar, né, a Ordem Jedi e todos esses senadores queriam tirar o Palpatine da jogada. Só que o Palpatine já tinha plantado a sementinha dentro do Anakin, né? Tem toda aquela questão que eu já comentei em um vídeo aqui que eu fiz uma análise do Anakin. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E o Palpatine, ele se tornou uma figura paterna para Anakin. Isso foi muito importante para Anakin defender ele, né? E, enfim, se voltar contra os Jedi e defender ele no momento crucial. E aí o desfecho da guerra todo mundo sabe. E aí eu vou puxar para uma outra guerra que com certeza, se não fosse por ela, a gente não teria o triunfo do Palpatine, que foi a Guerra Jedi-Sith. A partir de agora, essas informações vão ser legends, beleza? A Guerra Jedi-Sith tomou proporções bizarras. Essa guerra durou 1000 anos, ela foi de 2000 a 1000 anos antes da Batalha de Yavin, e ela também é conhecida como a Guerra dos Novos Sith. E foi uma guerra que quase fez a República sucumbir, e totalmente de arrasta pra cima. Essa guerra começa basicamente com a República se recuperando da guerra anterior contra os Sith, e, de novo, é uma guerra que no começo dela, eles, né, os Jedi acham que não. A gente eliminou todos os Sith, não tem o que se preocupar, que tá todo mundo extinto. Só que não. Entre uma guerra e outra se passou mais ou menos uns 1000 anos, que a gente pode dizer que foram anos de paz. Nesse período, a República passou por um movimento de expansão. Eles começaram a expandir os territórios deles para outros sistemas e outros setores da galáxia. E é claro que essa expansão veio com uma surpresinha. Tudo começa quando um Jedi tem a brilhante ideia de ir atrás de restos Sith e, enfim, começa a estudar isso. E quando ele volta um Lorde Sombrio do Sith, chamado Darth Roon. Galera, eu só vou adicionar uma informação aqui no vídeo, porque depois que eu reassisti essa parte, eu achei que a minha explicação ficou muito vaga. Então, só pra vocês entenderem, o Darth Roon, ele era um Jedi antes, só que ele não era muito, digamos, muito popular com as ideologias dele. Ele tinha uma filosofia meio egocêntrica. Então, ele acaba optando por deixar a Ordem Jedi e procurar uma ideologia que fizesse sentido com a filosofia dele. E nisso, ele acaba caindo pro lado sombrio e descobre o Sith. E é nisso que ele retorna como Darth Roon. Tá? Acho que agora ficou mais bem explicado. E aí, galera, foi só ladeira abaixo. O Darth Roon reúne uma legião de seguidores, e mesmo depois da morte dele, esses seguidores, que agora são chamados de Novos Sith, por isso que o nome da guerra é Guerra dos Novos Sith, eles permaneceram muito fortes, porque os Sith eram uma força descentralizada, então eles não tinham necessariamente um líder. Então foi muito difícil acabar com eles, porque tinham várias células Sith ao longo da galáxia. E esse foi um dos motivos para que a guerra perdurasse por 1000 anos. As tropas Sith estavam por toda parte da galáxia, a República perdeu muitos territórios na Ordem Exterior e, eventualmente, houve também a militarização dos Jedi. E aí chega a fase final da guerra, em que surge a última fase desses novos Sith, né, que a gente chama de Irmandade da Escuridão, e também surge um exército só de Jedi, chamado Exército da Luz. E nessa fase, essa guerra começou a ser chamada de Guerra da Luz e das Trevas. E o desfecho final dessa guerra toda acontece num planeta chamado Ruusan, quando Darth Bane meio que convence o Lord Khan, o líder da Irmandade da Escuridão, convence ele a usar um poder chamado Bomba de Pensamento, fazendo ele acreditar que ele acabaria com todos os Jedi. Só que o que acontece na realidade, que eu acho até um absurdo, é o fato de que esse plano do Bane, na verdade, causou um suicídio coletivo, né? Porque todos os Sith ali, eles estavam todos reunidos para poder criar essa Bomba do Pensamento. Cara, a grosso modo, a Bomba do Pensamento é uma força que cria tipo um vácuo no espaço-tempo e suga todas as almas de tudo que é vivo. Então, enfim, é um negócio muito bizarro e muito poderoso e, tipo assim, suga a vida de todo mundo que estiver por perto. E como estavam todos os Sith reunidos e também teve uns Jedi burrão que resolveu ir lá, tipo, não, porque eu vou lá, porque eu vou salvar a pátria, eu vou salvar o dia e tal. Eles foram lá à toa, porque eles iam morrer de qualquer jeito, o Sith ia morrer de qualquer jeito. Enfim, e aí teve um suicídio coletivo, tipo, todo mundo que tava lá ajudando a Bomba do Pensamento, na verdade, tava lá pra morrer. E é claro que, novamente, eles pensaram que os Sith tinham sido extintos.
Só que o único Sith a sobreviver foi o Darth Bane, que a partir daí começou a colocar em prática a filosofia dele da regra de 2. E a próxima guerra que eu vou comentar aqui é a Grande Guerra do Hiperespaço. Essa guerra aconteceu nos primórdios do Império Sith e todas essas informações também são Legend. Esses acontecimentos são datados de aproximadamente 5.000 anos antes da Batalha de Yavin. É importante entender essa guerra porque meio que ela foi consequência para outras guerras que acontecem ao longo da Velha República. Para contextualizar, o Império Sith nasce quando Dark Jedi, eles são exilados da Ordem Jedi e expulsos da República, e eles vão parar em um planeta chamado Korriban, e lá eles conhecem a raça Sith, que são Sith puro sangue, né, são uma espécie, e eles se assimilam a essa espécie. Então, não tem só uma mistura de raças, tem também uma mistura de culturas, de bruxaria, de alquimia, de conhecimentos na força. Só que o fator essencial para isso foi que o Império Sith prosperou por alguns milênios e eles perderam total contato com a República, porque eles estavam num lado totalmente isolado ali da galáxia, na orla exterior. A República também perdeu os registros do Império Sith, tipo, eles exilaram a galera pra orla exterior e, tipo, ficou por isso mesmo. Até que 2 irmãos que eram antigos membros da Ordem Jedi, eles estão ali explorando o hiperespaço e aí eles acabam caindo no planeta de Korriban. E foi aí que os 2 regimes colidem e começa a merda. É claro que eles são capturados. Entra em cena um personagem chamado Naga Sadow, que foi um líder, assim, um líder Sith muito importante, porque ele tinha uma visão expansionista em relação ao Império Sith, né? Enquanto tinha outros que tinham uma visão mais de isolamento, isolar o Império Sith, ele tinha uma visão expansionista. E ele aproveitou essa oportunidade, né? Ele descobriu a existência da República e aproveitou essa oportunidade para orquestrar ali todo um esquema para poder invadir a República. E aí, depois de muita trambicagem, de muita cobra comendo cobra, a República consegue sobreviver a essa invasão. O Naga Sadow é mandado lá para Yavin 4 e todo esse auê dessa guerra serviu como uma lembrança do que a República passou, gerou todo um legado, né, para a República não se esquecer do que aconteceu e muito menos se esquecer do Sith, e os sobreviventes Sith se fortalecem para dali 1000 anos eles retornarem muito mais fortes para a Grande Guerra Galáctica. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que tem muita guerra em Star Wars que eu poderia estar citando aqui. E é claro, eu posso fazer outro vídeo nesse estilo para comentar. Tem a Guerra do Yuuzhan Vong, tem as Grandes Guerras Galácticas, tem Guerras Mandalorianas, tem muito. Então, se eu fosse falar tudo num vídeo só, eu ia ficar até amanhã falando. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí um comentário, deixa seu like, se inscreva no canal. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você me acompanhar lá, porque tem muito conteúdo lá que eu solto, né? Conteúdo extra, que eu falo de outros assuntos, outras curiosidades. Agora tá meio paradinho, né? Mas eu estou voltando aí com mais conteúdo para vocês. Então é isso, galera. Até a próxima.